Você está aí, tomando seu café da manhã, checando as redes sociais, vivendo sua vida normal. Isso, do outro lado do mundo, navios de guerra se posicionam silenciosamente. Mísseis estão sendo armados. Satélites estão observando cada movimento. E o mundo caminha a passos largos para algo impensável. Mas você já parou para pensar quais países seriam varridos do mapa primeiro se a Terceira Guerra Mundial realmente começasse? Quais cidades virariam cinzas antes mesmo do mundo entender o que está acontecendo? Olha, eu sei que pode parecer coisa de filme de Hollywood, mas a realidade é muito mais assustadora do que qualquer ficção. Tem países que estão literalmente na linha de frente, outros que hospedam tropas estrangeiras com alvos pintados em cada base militar. E se você mora em um desses lugares, cara, você está vivendo numa contagem regressiva. Isso não é teoria da conspiração. É estratégia militar, geografia pura e uma realidade aterrorizante que poucos têm coragem de admitir. A verdade é que a próxima guerra mundial não vai ser como as anteriores. Não vai ter tempo para mobilização, não vai ter avisos nas rádios, não vai ter aquela preparação que vemos nos filmes. Alguns dos alvos principais são exatamente aqueles que você nunca imaginaria. Eu passei semanas pesquisando dados militares, conversando com especialistas em geopolítica e analisando cenários de guerra que mantêm generais acordados à noite. E o que descobri vai te fazer repensar tudo o que você achava que sabia sobre segurança global. Porque os primeiros a cair não são necessariamente os mais fracos, são os mais estratégicos. São aqueles que, uma vez destruídos, causam um efeito dominó que pode arrastar o mundo inteiro para o caos. Então, se você quer entender quais são os 10 primeiros países na lista de alvos da Terceira Guerra Mundial, fica comigo até o final, porque essas informações podem mudar completamente sua perspectiva sobre o mundo em que vivemos. E começando pelo 10º lugar, temos um país que pode te surpreender: Polônia. Parece um país tranquilo na Europa Central, né? Mas, cara, por trás dessa aparência pacífica, a Polônia está sentada em cima de uma bomba relógio geopolítica. Com mais de 36 milhões de pessoas e um PIB de 89 bilhões de dólares, este país tem muito a perder. E rapidamente, tropas americanas e da OTAN já estão estacionadas lá. Bases aéreas armadas e prontas. Mas adivinha? Isso faz dela um dos primeiros lugares que qualquer adversário ia querer atacar. A Polônia faz fronteira com a região de Kaliningrado, uma das zonas mais militarizadas da Europa. Você pode estar pensando, mas não significa que a aliança traz proteção? Sim, mas num cenário de primeiro ataque, aliança também significa alvo. Se a Terceira Guerra Mundial começar na Europa, este é o país que sentiria o fogo primeiro. E isso deveria te fazer parar para pensar. Em 9º lugar, Ucrânia. As manchetes de guerra já são familiares, mas elas só arranham a superfície da realidade. A Ucrânia não é apenas um campo de batalha. É o marco zero do que pode explodir em algo muito, muito pior. Mais de 37 milhões de pessoas vivem aqui. Muitas a apenas quilômetros de distância de poder de fogo hostil. Com um PIB de 178 bilhões de dólares, não é um gigante econômico, mas sua geografia é preciosa e mortal. Estrategicamente posicionada entre alianças poderosas e adversários, esta nação já está cheia de tensão. E numa guerra total, seria obliterada logo no início para negar acesso a qualquer lado. Lembra disso? Os primeiros a cair nem sempre são os mais fracos. Muitas vezes são os mais importantes, e é exatamente por isso que a situação da Ucrânia é tão perigosa para a estabilidade mundial. Em 8º lugar, Lituânia. Você pode pensar que um país pequeno significa problemas pequenos numa guerra mundial, mas é exatamente isso que o torna mais vulnerável. A Lituânia pode não dominar as manchetes, mas para especialistas militares é um dos barris de pólvora mais perigosos do planeta. Por quê?
Ela controla uma faixa estratégica de terra que pode fraturar a defesa da OTAN num instante. O Gap de Suwałki, com apenas 96 quilômetros de largura. Imagina isso. A guerra explode na Europa. O primeiro movimento não são tanques rolando em direção a Paris. É um ataque relâmpago bem aqui para cortar os estados bálticos do resto da OTAN. Sem aviso, 2,8 milhões de pessoas poderiam ficar presas atrás das linhas inimigas sem tempo para fugir. Isso não é só teoria. Está escrito em inúmeros jogos de guerra. E quase toda vez, este país está entre os primeiros a cair. Seu PIB é de pouco menos de 88 bilhões de dólares, tornando-se um peso leve econômico. Mas esse é exatamente o problema. Não há infraestrutura militar suficiente para sobreviver a um ataque em larga escala. Sem zonas de recuo profundas, sem regiões tampão. Se mísseis voarem, eles vão aterrissar aqui em minutos. E aqui está a parte que a maioria das pessoas ignora. A Lituânia faz parte da União Europeia e da OTAN. Isso significa que, se for atacada, quase toda a aliança ocidental é forçada a responder. Um ataque aqui pode arrastar o mundo para o caos da noite para o dia. Em sétimo lugar, Taiwan. Toda manchete soa igual. Tensões crescendo, navios avistados, ameaças feitas. Mas por trás do noticiário está uma realidade aterrorizante. Este país pode desaparecer nos primeiros minutos de uma guerra mundial. Taiwan não é apenas uma ilha na costa da Ásia. É a peça central do quebra-cabeça do Pacífico. E se um conflito global explodir, Taiwan quase certamente seria um dos primeiros a queimar. Por quê? Porque fica diretamente entre dois titãs. Sua localização é tudo, sua tecnologia é tudo, e sua destruição pode desencadear uma reação em cadeia que alcança todos os cantos do globo. Com uma população de 23 milhões, Taiwan abriga algumas das fábricas de microchips mais avançadas do mundo. Perde ela, e você não perde apenas um país, você perde cadeias de suprimentos globais. Seu celular, seu carro, seus sistemas de defesa, tudo pararia de funcionar. Seu PIB gira em torno de 751 bilhões de dólares, e ela bate bem acima de seu peso economicamente. Mas toda essa prosperidade vem com uma pegadinha. É um imã, um alvo. E aqui está a parte arrepiante. Taiwan passou décadas se preparando para a guerra, mas especialistas concordam que, num ataque surpresa, pode nem ter tempo de responder. Um movimento errado, um sinal de radar mal interpretado, e esta democracia moderna pode desaparecer na fase de abertura da Terceira Guerra Mundial. Ainda assistindo? Então você entende como o equilíbrio global é realmente frágil. E antes de continuarmos, eu preciso te pedir uma coisa. Se você quer enriquecer financeiramente em 2025, comente a palavra "Eu vou ficar rico". Quando eu ver seu comentário, vou ficar muito feliz porque sei que você vai ser o primeiro milionário da sua família. Em compensação, vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Agora que você já comentou, vamos continuar com nossa lista. Em sexto lugar, Coreia do Sul. É uma das nações mais avançadas, modernas e dinâmicas do mundo. No entanto, está vivendo com tempo emprestado. Todos os dias, mais de 51 milhões de pessoas acordam num país que pode ser reduzido a escombros antes do sol se pôr. Parece extremo? Então você não olhou um mapa ultimamente. Apenas 56 quilômetros ao norte de sua capital, Seul, fica uma fronteira fortemente armada com milhares de peças de artilharia apontadas diretamente para alvos civis. Num conflito súbito, especialistas estimam que mais de 10 mil projéteis podem atingir a capital na primeira hora. Isso antes dos mísseis entrarem em ação. Sua economia não é um jogador pequeno. A Coreia do Sul tem um PIB de quase 1,7 trilhão de dólares, classificando-se entre os 15 maiores do mundo. Mas essa prosperidade fica ao alcance fácil do perigo. Seus portos, fábricas e usinas estão expostos, e os atacantes sabem exatamente onde atacar. E aqui está o mais chocante.
A Coreia do Sul está tecnicamente ainda em guerra. A Guerra da Coreia nunca terminou oficialmente. Há apenas um armistício, uma pausa, não paz. Então, se a Terceira Guerra Mundial começar no leste asiático, este país não estaria apenas envolvido, seria devastado quase instantaneamente. E com tropas americanas estacionadas por toda a região, qualquer ataque aqui puxa os Estados Unidos imediatamente. Então, da próxima vez que você assistir um vídeo de K-pop ou admirar a tecnologia coreana, lembre-se, este centro de alta tecnologia também está sentado numa das linhas de frente mais instáveis do mundo moderno. É uma prosperidade construída sobre um vulcão que pode explodir a qualquer momento. E quando isso acontecer, não haverá tempo para evacuação. Em quinto lugar, Japão. É conhecido pelos trens-bala, flores de cerejeira e inovação de ponta. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é isto. O Japão é um alvo fixo na próxima Grande Guerra. Geograficamente cercado por jogadores voláteis, o Japão está localizado bem entre algumas das zonas mais militarizadas do Pacífico. E embora não tenha estado numa guerra em larga escala desde os anos 1940, agora está se preparando para algo impensável, um ataque direto. Com uma população de mais de 125 milhões de pessoas e um PIB superior a 4,4 trilhões de dólares, o Japão é uma das economias mais poderosas do planeta. Mas adivinha, sua prosperidade o torna vulnerável. O Japão abriga dúzias de bases militares americanas, incluindo campos de aviação estratégicos e portos navais. E embora isso forneça proteção, também torna o país um alvo gigante piscando. Se a guerra explodir no Pacífico, adversários provavelmente tentariam neutralizar essas bases imediatamente, o que significa que cidades como Okinawa, Yokosuka e até mesmo Tóquio poderiam ser atingidas nos primeiros minutos. Você pode pensar que suas defesas antimísseis e alianças vão protegê-lo, mas numa guerra global em larga escala, o tempo é tudo. E os sistemas de defesa do Japão podem não reagir rápido o suficiente para parar um ataque múltiplo esmagador. Esta é uma nação que se reconstruiu da devastação nuclear uma vez, mas da próxima vez pode não haver chance de reconstruir. E a ironia cruel é que o país que mais conhece os horrores da guerra nuclear pode ser forçado a enfrentá-los novamente, só que desta vez com armas muito mais poderosas e precisas. Em quarto lugar, Israel. É um dos países mais fortemente defendidos da Terra, mas isso também é o motivo pelo qual pode ser um dos primeiros a cair. Esta pequena faixa de terra enfrentou guerras, mísseis e ameaças por décadas, mas a Terceira Guerra Mundial? Isso é um campo de batalha completamente diferente. E especialistas concordam. Se o próximo conflito global explodir no Oriente Médio, esta nação pode ser esmagada em minutos. Por quê? Porque Israel não é apenas um país, é uma zona de gatilho cercada por quase todos os lados por poderes hostis. Está na mira de alianças rivais e facções militantes. Mas adivinha? Essa tensão constante forçou Israel a construir um dos sistemas de defesa mais avançados do mundo, incluindo o famoso Domo de Ferro. Impressionante, sim, mas não impenetrável. Israel abriga mais de 9 milhões de pessoas espremidas num território menor que o estado de Sergipe, e com um PIB de quase 500 bilhões de dólares, bate muito acima de seu peso economicamente e tecnologicamente. Mas numa guerra mundial em larga escala, tamanho e tecnologia só podem atrasar a devastação, não preveni-la. Mísseis de múltiplas direções, guerra cibernética e enxames de drones podem saturar até as melhores defesas. E quando cada segundo conta, até uma pequena brecha pode trazer consequências catastróficas. Você pode pensar, certamente suas alianças vão protegê-lo. Mas aqui está o problema. Essas mesmas alianças podem tornar Israel um alvo prioritário. Atacá-lo envia uma mensagem ao mundo.
atrai atenção imediata, desencadeia resposta global. E é exatamente por isso que, num cenário da Terceira Guerra Mundial, Israel pode não ter o luxo da preparação. A verdade brutal é que Israel pode ser tanto a faísca quanto a primeira chama. E num mundo onde a guerra pode começar com o apertar de um botão, não há tempo para negociações ou avisos diplomáticos. É atacar primeiro ou ser atacado. E, infelizmente, essa nação está no centro de muito ódio geopolítico. E já que estamos falando sobre países em perigo, eu preciso te pedir para se inscrever no canal agora. Estamos mergulhando fundo nos pontos mais perigosos do mundo, revelando verdades que a mídia tradicional muitas vezes ignora. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo esse conteúdo vital toda semana. Então clica no botão de inscrever-se e vamos continuar nossa contagem regressiva. Em terceiro lugar, a Alemanha. É um dos países mais estáveis da Europa, mas por baixo da superfície também é um dos mais expostos. Com uma localização estratégica no coração da OTAN, este país não é apenas um jogador, é um centro de comando. E numa guerra global, centros de comando não ficam intocados, eles são atingidos primeiro. A Alemanha abriga mais de 84 milhões de pessoas. E com um PIB superior a 4,5 trilhões de dólares, ancora a economia da Europa. Mas adivinha? Esse poder econômico depende de sistemas frágeis, importações de energia, infraestrutura digital e corredores comerciais abertos que podem entrar em colapso da noite para o dia. Agora pensa nisso. A Alemanha também hospeda várias instalações militares americanas importantes, incluindo a base aérea de Ramstein, que é crucial para operações americanas em toda a Europa e além. Em qualquer conflito em larga escala, essa base se torna um alvo principal. Derrube-a e a Aliança Ocidental leva um golpe massivo. E embora a Alemanha tenha modernizado suas defesas, ainda está se reconstruindo após anos de subinvestimento em suas forças armadas. Muitos de seus sistemas estão desatualizados, e suas forças, embora bem treinadas, não estão atualmente dimensionadas para a guerra em larga escala. Num ataque súbito pela Europa, a Alemanha pode ser pega no meio da preparação, interrompida, desabilitada e devastada na primeira onda. Então, da próxima vez que alguém disser que a Europa é muito pacífica para a guerra, pergunta para eles o que acontece quando a paz se torna o prêmio e todo mundo está tentando agarrá-la de uma vez. A realidade é que a Alemanha construiu sua prosperidade sobre a ideia de que nunca mais haveria guerra em solo europeu. Mas essa mesma prosperidade e importância estratégica a tornaram um alvo irresistível. É como colocar um cofre cheio de ouro no meio de uma zona de guerra e esperar que ninguém note. Em segundo lugar, Reino Unido. Ele governou um quarto do mundo no seu auge, mas agora sua própria sobrevivência pode ser decidida em apenas algumas horas. Você pode pensar nele como distante, protegido pelo mar e firmemente isolado do caos da Europa continental. Mas na guerra de hoje, oceanos não importam. E o Reino Unido está longe de estar seguro. Vamos começar com isso. A Grã-Bretanha não é apenas um grande aliado dos IMEUA, é uma plataforma de lançamento. Suas bases, portos e sistemas de radar estão profundamente integrados à rede de defesa global da OTAN. Isso o torna um alvo estratégico primário. E adivinha? Os primeiros mísseis não esperariam o parlamento reagir. Eles estariam indo direto para centros de comando militar como RAF, Fillingdales e Manwith Hill, que alimentam inteligência diretamente aos Estados Unidos. Com uma população de mais de 67 milhões de pessoas e um PIB de quase 3,3 trilhões de dólares, o Reino Unido se destaca como um jogador central em finanças globais, defesa e inteligência. Mas isso também significa uma coisa: ele não pode ser ignorado numa guerra global. Só Londres abriga algumas das infraestruturas financeiras mais críticas do mundo. E se essa rede for interrompida, os efeitos cascata podem colapsar economias mundialmente.
Isso não é especulação. Os serviços de inteligência britânicos já emitiram avisos sobre ataques cibernéticos coordenados, sendo a primeira onda de qualquer conflito em larga escala. E aqui está o verdadeiro choque. Apesar de seu legado de força militar, as Forças Armadas do Reino Unido encolheram significativamente nas últimas décadas. Sua Marinha Real não é mais a vasta frota que já foi. E embora seu dissuasor nuclear, o sistema Trident, ainda opere, está baseado quase inteiramente na Escócia, onde um único ataque de precisão pode torná-lo inoperante. Pensa nisso, um único ponto de falha. Na Terceira Guerra Mundial, adversários não vão fazer campanhas longas. Eles vão atacar rápido, forte e sujo. E o Reino Unido está bem no centro desse plano de jogo. Em primeiro lugar, Itália. É conhecida por sua comida, sua moda e suas ruínas atemporais. Mas nada disso vai importar se os tambores de guerra realmente começarem a bater. Quando as pessoas pensam em conflito global, a Itália geralmente não está no topo da lista. Mas é exatamente isso que a torna tão perigosamente exposta. Porque quando o mundo está ocupado observando fronteiras na Ásia e no leste europeu, a Itália pode ser a primeira a cair pelas rachaduras. Aqui está o que a maioria das pessoas esquece. A Itália tem algumas das maiores instalações militares americanas na Europa. Bases como o Aviano Air Base e Naval Support Activity Naples são terrenos de preparação cruciais para operações no Mediterrâneo e além. Isso as torna não apenas valiosas, mas vulneráveis. Se um conflito global começar, adversários vão querer essas bases destruídas rapidamente. Com mais de 58 milhões de pessoas e um PIB de quase 2 trilhões de dólares, a Itália é uma grande potência europeia. Mas sua prontidão de defesa conta uma história diferente. O país tem lutado com subfinanciamento, equipamentos antigos e divisões políticas sobre política militar. Essa combinação cria um ponto cego perigoso que pode ser fatal numa guerra moderna. Agora imagina isso. A guerra explode no leste, mísseis chovem pela Europa e as forças da OTAN começam a se mobilizar. A Itália não seria uma observadora passiva. Seria uma plataforma de lançamento crucial, mas adivinha? Isso também a coloca bem na mira de ataques táticos, guerra cibernética e até bloqueios navais pelo Mediterrâneo. E há algo ainda mais aterrorizante. A longa costa exposta da Itália, com mais de 7.000 quilômetros de litoral, é incrivelmente difícil de defender. Isso a deixa completamente aberta a assaltos anfíbios, ataques navais ou até incursões de drones. Então há o lado econômico. A situação frágil da dívida da Itália e a dependência de importações para energia e componentes industriais significam que até mesmo interrupção temporária pode enviar o país ao caos. Um ataque direcionado a um porto como Gênova ou Trieste pode parar o comércio e mergulhar sua economia em queda livre. E lembra, a Itália é membro fundador da OTAN. Essa aliança garante proteção, sim, mas também a torna um alvo imediato se as coisas escalarem. Então, enquanto Roma ainda pode ecoar com histórias de impérios antigos, a verdade é que numa guerra moderna, as ruínas de amanhã podem ser construídas em questão de horas. Porque quando mísseis voam, a história não te protege, a preparação protege. E a Itália pode não ter preparação suficiente. Sua posição geográfica privilegiada no coração do Mediterrâneo, que por séculos foi sua força, agora pode ser sua maior fraqueza. Num mundo onde a guerra pode começar e terminar em horas, não em anos, cada minuto de despreparação pode significar a diferença entre sobrevivência e aniquilação. Se você chegou até aqui, curte este vídeo agora mesmo. Sua curtida mostra que você entende a gravidade da situação mundial e nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Porque quanto mais gente souber da realidade, melhor preparados estaremos para o que pode vir por aí. O que você acabou de ver não é teoria, é a realidade que ninguém quer falar.
Alguns dos países mais avançados do mundo podem ser reduzidos a ruínas em minutos se a guerra global explodir. E a parte mais assustadora não vai vir com aviso. Mísseis não batem na porta, ataques cibernéticos não piscam, e quando alianças se transformam em linhas de batalha, o mapa que conhecemos pode mudar para sempre. A verdade que muitos líderes mundiais não querem admitir é que estamos mais próximos da Terceira Guerra Mundial do que a maioria das pessoas imagina. E diferente das guerras anteriores, esta não vai ser uma questão de quem tem mais soldados ou mais tanques. Vai ser sobre quem ataca primeiro, quem ataca mais rápido e quem consegue desabilitar o inimigo antes que ele possa reagir. Países como o Brasil, que muitos consideram seguros por causa da distância geográfica, podem descobrir que na era da guerra cibernética e dos mísseis intercontinentais não existe lugar verdadeiramente seguro. Nossa economia dependente de commodities, nossas importações de tecnologia e nossa infraestrutura vulnerável nos tornam alvos indiretos, mas ainda assim alvos. A única proteção real é a consciência, é entender que o mundo mudou, que as regras do jogo são outras e que a paz que conhecemos hoje pode ser apenas o silêncio antes da tempestade. Então, se você achou essa análise reveladora, não apenas role para baixo. Compartilha com alguém que você se importa. E me diz nos comentários, qual país você acha que seria o primeiro a cair numa terceira guerra mundial? Porque num mundo tão instável quanto o nosso, consciência é sobrevivência. Se você assistiu até aqui, comenta a seguinte frase: eu fiquei até o fim. Quando eu ver seu comentário, vou dar um coraçãozinho, porque sei que você entende a importância dessas informações e que você vai estar preparado para o que vier pela frente. Fica ligado, fica esperto e nos vemos no próximo vídeo com mais verdades que o mundo precisa saber.